Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, neste capítulo, vemos Paulo em sua terceira viagem missionária, fortalecendo igrejas e discípulos, e especialmente na Macedônia e na Grécia, e depois em Éfeso e Mileto. Este capítulo é marcado por ensinamentos profundos sobre lideranças, serviço e fidelidade à missão, além de momentos emocionantes de despedida. Então, fica comigo até o final deste vídeo, pois vamos apresentar lições valiosas sobre o cuidado com a igreja e o zelo pela palavra de Deus. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então, se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então, resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali 1 semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então, Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Nós fomos na frente e embarcamos no navio, que nos levou até o porto de Assós, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso, porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assós, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então, partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia, já estávamos na ilha de Samos, e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: "Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor,
com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim, vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então, todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então, eles o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos, capítulo 20, versículos de 1 ao 6. Paulo visita as igrejas. Paulo passa pela Macedônia e Grécia, encorajando os irmãos. Ele permanece 3 meses em Troade, onde se reúnem para o partir do pão, mostrando comunhão e adoração juntos. É importante visitar, fortalecer e encorajar os irmãos na fé. O convívio fraternal e a adoração em comunidade fortalecem a igreja. Atos, capítulo 20, versículos do 7 ao 12. Ressurreição de Eutico. Durante uma reunião em Troade, Paulo ele prega até tarde da noite. Um jovem chamado Eutico cai da janela e morre, mas Paulo, pela fé e poder de Deus, o ressuscita.
Deus, ele atua de forma poderosa quando confiamos nele. A vida espiritual e física está sob o seu cuidado e nada é impossível para ele. Atos capítulo 20, versículos do 13 ao 16. Paulo segue para Mileto. Paulo, ele se despede dos irmãos em Troade e segue de navio para Mileto, evitando uma estadia prolongada em Éfeso para não atrasar a sua missão. Deus, ele guia os nossos passos para que cumpramos a missão no tempo certo. Devemos obedecer e confiar na sua direção. Atos capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Em Mileto, Paulo, ele chama os líderes da igreja de Éfeso e faz um emocionante discurso, lembrando-os de servir com humildade, perseverança e atenção às almas que lhes foram confiadas. Liderança cristã exige cuidado pastoral, vigilância e dedicação total à palavra e ao cuidado dos irmãos. Atos capítulo 20, versículos do 28 ao 31. Exortação à vigilância. Paulo os alerta sobre falsos mestres e o perigo de se afastarem da verdade. Ele enfatiza a importância de proteger a igreja com a palavra e o Espírito Santo. Precisamos estar atentos às falsas doutrinas e perseverar na verdade de Deus para proteger a nossa fé e a dos nossos irmãos. Atos capítulo 20, versículos do 32 ao 35. Bênção e lembrança da generosidade. Paulo entrega os irmãos ao cuidado de Deus, lembrando-os de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele enfatiza a generosidade e o serviço como marcas da fé. A vida cristã é marcada pela generosidade, serviço e cuidado pelos outros. A graça de Deus sustenta quem entrega a vida pelos irmãos. Atos capítulo 20, versículos do 36 ao 38. Despedida emocionada. Paulo ora com os líderes da igreja e se despede, gerando lágrimas e forte comoção. Ele deixa um legado de amor, fidelidade e zelo pela missão de Deus. O verdadeiro serviço cristão deixa marcas duradouras. Deus, ele honra aqueles que o servem com amor e dedicação total. Meu irmão, Atos capítulo 20 nos ensina que servir a Deus exige dedicação, humildade e vigilância constante. Líderes e discípulos devem proteger a fé e cuidar do rebanho com amor. Deus, ele realiza milagres e fortalece os que o servem. A generosidade e o serviço transformam vidas e deixam legados eternos. E se essa palavra tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo. E escreva aqui abaixo, nos comentários: Senhor, capacita-me a servir com amor e fidelidade. E compartilhe também este vídeo com alguém que precisa aprender sobre cuidado, serviço e vigilância na fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!